Salve galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Adivinha, onde é que nós estamos? Obviamente, para ter mais uma Power Blast Detonator Plus Advance, alvo do conteúdo mais lindo, mais tchutchuquinho, mais tudo de bom que existe nesse universo, que é o conteúdo de quê? O conteúdo de biologia. A aula de hoje, turma, ela é simplesmente sensacional. Esse é um negócio que vale a pena você gastar seu tempo entendendo o que a gente vai discutir hoje. Porque, sem dúvida nenhuma, esse elementozinho químico que a gente vai discutir aqui, ó, o famigerado nitrogênio, fará toda a diferença na sua vida. Aliás, minto, fará não, faz toda a diferença na sua vida. Não é pouca não, é muita. É um dos principais componentes quando eu vou levar em consideração discutir o que é que forma, o que é que possibilita, o que é que viabiliza a vida, ok? Bom, o tema da nossa aula, o tema maior da nossa aula são os ciclos biogeoquímicos. Nós vamos ver alguns ciclos biogeoquímicos e a gente abre a nossa discussão falando sobre o ciclo do nitrogênio. Por que a gente abre a nossa discussão falando sobre o ciclo do nitrogênio? Muito simples, porque está aqui, ó, essa primeira informação aqui, ó, é o ciclo mais relevante. Justamente por conta desse elemento químico atuar principalmente como um fator limitante para a vida. Disparado, o que mais costuma faltar, olha o vocabulário que eu estou usando, hein? Mas costuma faltar quando estamos discutindo a formulação da vida é justamente o nitrogênio. Quase sempre, quando a gente está pensando, por exemplo, no cultivo de uma determinada cultura, de uma determinada hortaliça, de uma determinada fruta, né? Ou que seja no jardim da sua casa mesmo, o que mais costuma faltar no solo é justamente o nitrogênio. Tanto é que é um tipo de elemento que a gente sempre encontra no adubo, né? Principalmente aquele adubo químico, NPK, nitrogênio, fósforo e, no caso do K, o potássio, beleza? Bom, mas não é só das plantas que eu vou encontrar nitrogênio, não. Na verdade, eu estou colocando aqui, né? Ele é presente na vida como um todo. E em que elementos químicos, ou melhor, em que substâncias químicas eu costumo encontrar o nitrogênio? Coloquei aqui duas, que elas por si só já valem a nossa discussão, já valem o nosso rolê. Primeiro, ele é um componente essencial das nossas proteínas. Ora, seres vivos são formados por esses tijolos celulares, que são as proteínas. Mais precisamente nos aminoácidos. Aliás, a palavra amino, né? Ela faz justamente referência a isso, ao nitrogênio, né? O agrupamento amina lá na química, justamente são elementos químicos que apresentam na sua composição o nitrogênio. Além de eu encontrar nitrogênio nos aminoácidos, nas proteínas, eu também vou encontrar os nitrogênios no próprio DNA. Se a gente lembrar o que é que forma a molécula de DNA, né? O código da vida, né? A gente vai encontrar quem? A gente vai encontrar um agrupamento fosfato, fósforo, uma pentose, um açúcar, né, de 5 carbonos, mais precisamente, quando a gente está falando de DNA, desoxirribose. E, finalmente, mais ou menos importante, quem? As bases nitrogenadas. Tá vendo, então, como é que nitrogênio é importante? Eu não consigo pensar em vida sem eu levar em consideração o nitrogênio. Beleza, professor, você já falou e você já me convenceu, eu já estou acreditando em você, eu realmente acho que o nitrogênio ele é importante. Agora, o tema da aula, é ciclo biogeoquímico. E até agora o que você está falando para mim é só da relevância do nitrogênio. Calma que eu vou te provar agora o que a gente precisa de entender quando eu trago para a nossa leitura aqui esse tal de ciclo biogeoquímico. Primeira informação que eu tenho para dar para vocês, eu nem acho que ela é nova, você até já sabia disso. Talvez o que a gente vai discutir do lado de cá do quadro é que seja novidade. Olha só, o gás nitrogênio, ou melhor, não vou falar o gás nitrogênio, não. O elemento químico nitrogênio, ele é o maior componente do ar atmosférico, ele é o principal componente do ar atmosférico. Mais de 70% da nossa atmosfera é composta pelo elemento químico nitrogênio. Esse dado ele é importante. Por que esse dado ele é importante? Porque era para se esperar, então, que já que o nitrogênio ele é o elemento químico mais presente na nossa atmosfera, e eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu espero que sim, fica um pouco estranho eu pensar que esse gás, que é o principal componente da atmosfera, seja, o elemento químico que esse gás forma, seja um fator limitante para o desenvolvimento da vida. Você não acha que fica um pouco estranho? Pô, ele está em maior quantidade, mas ainda assim ele limita o crescimento dos seres vivos? Por que isso? Eu te conto, eu te explico. Apesar dele ser o principal componente da nossa atmosfera, olha que interessante, olha o dado que relevante. Ele não se encontra biodisponível. O que quer dizer quando eu falo
que ele não se encontra biodisponível, eu não consigo aproveitar ele na forma de gás nitrogênio. Eu preciso justamente de fazer o quê? De transformar esse nitrogênio. Daí a relevância dessa aula de hoje. A gente vai entender as transformações que esse elemento químico tem que passar para que eu possa aproveitá-lo efetivamente. Show de bola? Muito bem. Justifiquei para você o porquê que vale a pena a gente discutir o nitrogênio. Do lado de cá, então, turma, né? Do lado direito aqui do nosso quadro, a gente vai ter o que a gente chama, então, de ciclo do nitrogênio. Efetivamente, esse conjunto de setas, onde estão acontecendo um monte de mudanças e tem aparecendo nome e fórmula química e tudo, isso é efetivamente o nosso ciclo do nitrogênio. Já quero chamar a atenção de uma coisa para vocês, meus caros. Ó, então, vocês vão perceber a presença de 3 números romanos nesse nosso esquema. O número 1 aqui, e esse número 1, já escreve aí no seu caderno, diz respeito à fixação do nitrogênio. O número 2, que está aqui embaixo, que diz respeito ao processo de nitrificação. E o número 3, que está aqui em cima, diz respeito ao processo de desnitrificação. Esses 3 números dizem respeito às principais etapas que envolvem a manutenção disso que eu vou chamar de ciclo do nitrogênio, beleza? Show de bola? Muito bem, repetindo aqui rapidinho. Fixação, nitrificação, desnitrificação. E aí, eu vou mostrar para vocês as mudanças pela qual o elemento químico nitrogênio tem que passar, as diferentes substâncias que ele tem que existir para que os seres vivos efetivamente possam usar o nitrogênio. E aí, logo já disse para vocês que a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar pelo processo de fixação do nitrogênio, onde eu vou converter o nitrogênio que está na forma de gás, que é um gás inerte, que é um gás que não está biodisponível, em uma substância que eu posso efetivamente usar. Dizer que eu posso usar não quer dizer que ela vai ser benéfica para mim ainda não. Vocês vão perceber logo de cara aqui, ó, que nessa primeira etapa, que eu estou chamando de fixação do nitrogênio, eu vou converter o nitrogênio atmosférico em amônia. E amônia, meus caros, não é legal. Amônia é uma substância química que carrega nitrogênio, mas é uma substância química tóxica, uma substância química que faz mal. Tanto é que eu vou precisar de converter essa amônia em outras substâncias para que efetivamente os seres vivos possam fazê-la. Show de bola? Rapidinho. Eu posso converter nitrogênio atmosférico em amônia sem precisar desses seres vivos aqui, tá? Eu tenho uma fixação ambiental do nitrogênio. Isso vai acontecer por meio de onde? De descargas elétricas. Sim, em grandes tempestades, onde eu tenho aquelas descargas elétricas, eu posso converter o nitrogênio atmosférico em amônia. Lá no início da formação do nosso planeta, na formação da vida do nosso planeta, acredita-se que isso tenha acontecido. E isso foi importante para o surgimento da vida do nosso planeta. Mas isso não é tema para a aula de hoje, não. Vamos voltar para cá. Então eu vou precisar de fixar o meu nitrogênio. Estou colocando 2 formas de fixação. Uma, talvez a mais relevante de todas, a mais recorrente em provas, que é a fixação pelas leguminosas. Na verdade, não são as plantas leguminosas que fazem, na verdade, são bactérias que vivem em mutualismo com as leguminosas, que são as bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em associação com as leguminosas. Essas bactérias do gênero Rhizobium, elas moram dentro da raiz das leguminosas, permitindo que as leguminosas acessem grandes volumes de nitrogênio. Isso é legal de você entender? E olha como é que eu vou trazer isso para o seu cotidiano. Leguminosas sempre são excelentes fontes de nitrogênio. Mas, professor, por que eu preciso de nitrogênio? Ora, meu caro, minha cara, você precisa de nitrogênio para quê? Para ter acesso às proteínas. Sim, as leguminosas, as plantas que levam o título de leguminosas, sempre serão plantas que têm muito nitrogênio na sua composição, que são ricas em proteínas, tá certo? Então é que a gente encontra, pós de proteína, para a galera que gosta de levantar peso, para a galera que busca suplementação alimentar, feita, por exemplo, à base de ervilha, à base de soja, que são justamente o quê? Leguminosas que têm um alto teor de nitrogênio. Show? É uma bactéria que mora na raiz da leguminosa. O nome da bactéria, o gênero da bactéria é Rhizobium, viu? Mutualismo.
Além das bactérias Rhizobium que fazem essa fixação, eu também tenho cianobactérias, do tipo Azotobacter. Cianobactérias são algas, né? A gente pode dizer que são algas. Como você encontrar, por exemplo, nos oceanos, né? Nos lagos, nos rios, que também vão ter a propriedade de viabilizar esse processo de fixação do nitrogênio. O fato é que eu saio do nitrogênio atmosférico e estou chegando aqui na amônia. A amônia é uma substância tóxica. Eu vou precisar de converter a amônia no creme de la creme, na coisa que mais me interessa, que é o nitrato. Essa substância aqui, ó, o nitrato, nossa, essa é tchutchuca, tudo de bom, sensacional. Os seres vivos conseguem usar para danar à vontade, conseguem mesmo lançar a mão dessa substância. Então eu vou precisar de converter a amônia em nitrato. Para isso acontecer, vou ter o processo de nitrificação. O processo de nitrificação ele é dividido em duas etapas, a nitrosação e a nitratação. Vou repetir isso. O processo de nitrificação é dividido em duas etapas, a nitrosação e a nitratação. Na nitrosação, a amônia vai ser convertida em nitrito por um grupo de bactérias que eu chamo de bactérias nitrosomonas. O nitrito é uma substância que tem nitrogênio, eu já não lido mais com essa questão da toxicidade igual eu tenho com a amônia, tá? No entanto, a maior parte dos seres vivos não consegue interagir muito fortemente com o nitrito. Então eu preciso de passar por uma segunda mudança, uma segunda modificação, converter nitrito a nitrato. Então na segunda etapa da minha nitrificação, eu vou ter a nitratação. A nitratação é converter nitrito a nitrato. Quem realiza esse processo são bactérias do gênero Nitrobacter, que vão converter NO2 em NO3. Esse NO3 que está aqui, que é o nitrato, aí sim os seres vivos podem usar à vontade. Normalmente, quem são os seres vivos que vão absorver nitrato? São as plantas, são os produtores. Os produtores permitem a entrada na minha cadeia, no meu sistema vivo, justamente do nitrogênio. Não tem jeito. Se você se alimenta de plantas, você terá acesso aos nitratos que você precisa, ao nitrogênio que você precisa. Eles são efetivamente os grandes produtores, né? Os grandes organismos responsáveis por permitir a chegada de nitrogênio. No entanto, acessar esse nitrogênio no interior das plantas pode ser difícil por conta da composição química dos vegetais, né? Principalmente por conta da celulose que está envolvendo as células dos vegetais. Acaba que é mais fácil a gente acessar nitrogênio no consumo da carne. É mais fácil, mas não é obrigatório e não é exclusivo. Ou seja, dietas restritivas são perfeitamente possíveis de acontecer e a pessoa consegue viver a vida normalmente, de forma saudável, sem problema nenhum. Beleza? Você tem para uma outra aula, não vou adentrar muito nesse assunto aqui agora não. Beleza. De nitrato, então, os seres vivos conseguem aproveitar à vontade. Esses seres vivos têm nitrato na sua composição, têm nitrogênio na sua composição. Eventualmente, uma coisa que pode acontecer, que aliás vai acontecer com todos os seres vivos, é a morte. Quando eles morrerem, eles vão passar por um processo de decomposição. Na decomposição, eles vão voltar esse nitrato à condição de amônia. Então eu estou dando um leve recomeço aqui do meu ciclo, ó, trazendo os seres vivos para a amônia aqui de novo, sem levar em consideração o nitrogênio atmosférico, ok? Isso vai permitir que o meu ciclo aqui, ó, tem como se eu tivesse um pequeno ciclo, apesar de a gente não falar isso, né? Entre seres vivos, amônia, nitrificação, nitrato, seres vivos de novo. No entanto, o ciclo do nitrogênio ele não precisa de se encerrar aqui, nesse pequeno ciclo. Eu posso, por exemplo, retornar esse nitrogênio para a atmosfera, por meio de um processo que a gente chama, que é a terceira etapa do meu ciclo do nitrogênio, que eu vou chamar de desnitrificação. Bactérias do tipo Pseudomonas, né, que são capazes de fazer o quê? Converter esse nitrato à condição de quê? De N2 atmosférico de novo. Inclusive é um tipo de respiração anaeróbica que elas fazem nessa brincadeira, tá? Respiração anaeróbica, onde elas vão conseguir converter, então, o nitrato à condição dele de N2 atmosférico, permitindo que aconteça o que com o nosso ciclo? Que o nosso ciclo se feche. Eu consigo manter, então, alta concentração de nitrogênio na atmosfera, permitir a entrada desse nitrogênio na composição dos seres vivos e devolver nitrogênio para a atmosfera. Perfeito? 3 etapas do ciclo do nitrogênio.
Fixação, nitrificação, desnitrificação. Show de bola? Por hoje, no que diz respeito ao ciclo do nitrogênio, a gente para por aqui, beleza? Hoje, então, nós discutimos a relevância do nitrogênio, como ele compõe a vida e quais são as moléculas onde esse elemento químico costuma ocorrer. E mais importante do que isso, as transformações que esse elemento químico tem que passar para que nós, seres vivos, consigamos acessar esse elemento químico tão essencial. Vimos que o ciclo do nitrogênio é dividido em 3 etapas: a fixação, a nitrificação, que por sua vez se decompõe em 2 etapas, nitrosação e nitratação, e finalmente, quando eu retorno o nitrogênio para a atmosfera, que é o processo de desnitrificação. É isso, espero que vocês tenham curtido, fiquem bem, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Falou, galera, tudo de bom!